E aí, gente, tudo bem? Vamos lá, vamos começar, porque hoje tem a aulinha de hoje, e hoje é Fundamentos de como escolher um bom fundo. Então, nos outros vídeos a gente aprendeu a estratégia, ou seja, como é que eu devo agir para montar a minha carteira, tá? Mas a ideia aqui é saber como é que eu vou escolher, por exemplo, um fundo imobiliário ou até mesmo um outro tipo de ativo dentro da minha carteira e como que eu vou analisar ele para saber se ele é bom ou se ele é ruim. Então, pensando nisso, a gente tem que falar de algumas coisinhas aí. Então, por exemplo, primeiro, a gente tem que entender o que são fundos, né? Então, o fundo geral é uma forma de investimento coletivo, ou seja, é como se todo mundo fizesse um grupão lá, cada um dá um pouquinho de dinheiro e compra um determinado ativo. Legal? Então, claro que o objetivo aqui é ganhar dinheiro, né, gente? E que tipos de fundo tem? Tem fundos de ações, fundos de renda fixa, de multimercados, fundos imobiliários, fundos de índice, cambiais, fundos de previdência privada, entre outros aí, tá? Mas a gente vai dar um foco aqui nos fundos imobiliários. Por quê? Porque os fundos imobiliários são o primeiro passo para você sair, por exemplo, da renda fixa. Você sai ali da poupança, do CDBzinho e começa a entrar nos fundos imobiliários, tá? E que tipos de fundos imobiliários tem? Tem fundo imobiliário de tijolo e de papel. É, os de tijolo investem diretamente em imóveis físicos, tá? Ou seja, em prédio. Então tem um prédio, quando você vai num prédio lá não tem vários salinhas alugadas? É isso. O fundo ele é dono daquelas salas e ele aluga para uma empresa, para uma construtora, para vários lugares, para várias pessoas para poder receber aluguel. E esse aluguel é distribuído para todo mundo do fundo. Beleza? E os papéis? Os papéis, eles são certificados de recebíveis imobiliários. Ou seja, eles são os famosos CRIs, os LCIs, LCAs. É um papel de empréstimo de dinheiro. Por exemplo, uma construtora, quando ela vai fazer um prédio, por exemplo, ela precisa de um valor ali para fazer a construção, né? Ela precisa de dinheiro. E como que ela faz isso? Ela pode lançar um CRI, né? Um, um papel e esse papel as pessoas investem nele e você recebe juros, entendeu? Então o rendimento vem de juros pagos por esse título, beleza? Depois disso, gente, a gente já vem com uma ideia aqui de como é que eu monto, por exemplo, fundos imobiliários na minha carteira? Se eu estou dentro da minha carteira, eu quero montar ela, eu quero saber mais ou menos uma quantidade ideal. Tem vários modelos e quem decide é você, tá? Então, lembrando que isso é você que faz, não existe uma porcentagem ideal. Existe o que você acha. Só que, por exemplo, você tem que lembrar que fundos de tijolo eles te entregam aqueles juros, mas os imóveis, eles podem, o fundo de tijolo te entregam os aluguéis, mas os imóveis eles valorizam ao longo do tempo ou desvalorizam, dependendo do tipo do imóvel, tá? Com o tempo. Então, por exemplo, eu tenho um apartamento. Hoje ele vale, um exemplo, 150 mil. Amanhã eu faço daqui a um ano eu faço uma reavaliação, ele pode estar valendo 200 mil. E assim por diante, tá? Porque eles são físicos. Legal? Então, é, os dividend yields são menores porque eles valorizam ao longo do tempo. Então, uma carteira aonde você vai, por exemplo, pensar a longo tempo, né, a longo prazo, você pode colocar mais fundos de tijolo porque eles têm essa valorização. Já fundos de papel, não. Fundos de papel, eles são atrelados aos índices. Então, por exemplo, ele pode ser atrelado ao IPCA, pode ser atrelado ao CDI, ele pode ser atrelado à IGPM, entre outras, a um índice. Então, por exemplo, vamos pensar que o meu fundo de papel é atrelado ao CDI. Quanto está o CDI hoje? Hoje, na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, subiu para 14,25%. Então, hoje o CDI é 14,25%. Então, se esse fundo de papel te paga
CDI mais alguma coisa, por exemplo, CDI mais um, CDI mais dois, é mais 1%, mais 2%. Você que vê o que ele paga ali. Ele te fala lá no relatório gerencial dele. A gente vai falar mais para frente isso em outros vídeos sobre relatório gerencial. Então, você decide o que você quer. Se eu quero receber já tudo este valor, porque o fundo de papel ele é lateralizado. Tanto que quando você vai analisar um fundo de papel, se o PVP dele tiver um, é o preço justo. Abaixo está mais barato e acima já é caro. Então, o fundo de papel, isso funciona muito bem. Já no fundo de tijolo já não funciona, porque o PVP dele pode ser um. Só que, às vezes, você tem mais é, prédios, apartamentos, o valor patrimonial dele é muito maior do que aquilo que ele está sendo. Então, às vezes, não é justo, ele está abaixo do mercado, o mercado tá batendo nele. Então, você tem que entender essas diferenças. Então, você tem que saber o que você quer para montar a sua carteira. Eu, particularmente, lembrando que isso não é recomendação de investimento, é apenas uma ideia educacional de como você pode montar a sua carteira, tá? Então, lembrando disso, eu prefiro, porque eu invisto a longo prazo, tá? Não quero para agora. Eu quero investir para daqui 10, 15 anos eu poder me aposentar tranquilamente. Então, o que que eu penso? Que a minha carteira ideal tenha mais fundos de tijolo, com 70% em tijolo, 30% em papel. Tá, então essa é uma carteira que eu considero ideal, mas isso não é uma regra. Qualquer um de vocês podem montar do jeito que quiser. Pode ter mais papel, por exemplo, às vezes você pega oportunidades, você pode comprar um monte de cotas de papel e de repente desequilibrar a sua carteira. Aí é com cada um, beleza? Bom, e os fundos de tijolo? Os fundos de tijolo eles têm vários tipos, né? Então, ele tem lajes corporativas, shopping e varejo, galpão logístico e industrial, hospital e clínicas, hotéis, residencial. E aí é que vem a diversificação, para que você não fique, por exemplo, focado em um tipo de FII de tijolo, né? Por exemplo, peguei só lajes corporativas, aí eu começo a colocar todo o meu dinheiro naquele FI, somente naquele, só em um ativo. Automaticamente eu estou correndo risco, né? Porque se aquele ativo passar por algum problema, eu perco meu dinheiro. Então, aí você tem como diversificar, né? Então já começa aí algumas regras para você montar a sua carteira, diversificação, né? Então você pode ter lajes corporativas, shopping, galpões, e assim você não vai passar por dificuldades quando tiver algum problema com aquele setor em específico. E os tickers dos FIs de tijolo? Os tickers podem ser vários, tá? Tem vários nomes, depende do, de quem administra, né? Quem gerencia ele. Por exemplo, XPMOLs ou XPML11. Ele é administrado pela XP. Então, cada um dá seu nome ali, né? Tem o HG, LG, tem TRXF, GARI 11, todos esses são tipos de fundos de tijolos, tá? Cada um, por exemplo, o XPML, fundo de shopping. Por exemplo, o TXRF 11 é um fundo híbrido, ele tem um pouco de cada, né? Misturado, né? HGLG 11 é fundo de galpão logístico. E aí são alguns tipos de fundos de tijolos. E os fundos de papel? Os fundos de papel, como eles são baseados em CRIs, né, recebíveis imobiliários, eles podem ter aí alguma variação. Alguns são totalmente de CRIs, outros podem ter CRIs e podem ser híbridos, né, ele ter outras coisas como LCI, LCA. Às vezes tem fundo de papel que aparece aí, não está aqui no slide, mas eles são fundos de fundos, ou seja, eles pegam outros fundos, é chamado de híbridos aí, né? Então, tem isso. E qual o tipo de gestão que tem nesse tipo de fundo? Pode ser uma gestão ativa, onde tem um administrador que fica ali tentando ajustar a carteira conforme as condições do mercado, inclusive, particularmente, é o que eu gosto mais, e a gestão passiva, onde você tem previsibilidade, mas é sempre aquilo. Beleza?
E os fundos de papéis, alguns aí bem conhecidos, né? O KNCR11 é muito conhecido na bolsa. O MXRF11 é o maior fundo da bolsa em quantidade de pessoas que investem nele, né? De investidores, né? Então você tem aí vários fundos de papel e aí você pode ter uma base para montar a sua carteira, né? Então aqui, ó, como é que eu avalio o fundo? Como é que eu posso avaliar o fundo? Para avaliar cada fundo, eu tenho uma maneira, né? Então aqui ele mostra todos os jeitos que você, alguns jeitos, né, que você pode fazer essa avaliação. Tem muita gente que foca no dividend yield. Ah, eu quero um dividend yield alto, 14, 15, 16% ao ano, uma coisa absurda, né? Só que quanto maior o ganho, maior o risco. Lembrem-se disso. Liquidez, a liquidez é a quantidade. Por exemplo, a gente acabou de falar do MXRF11, ele tem muita liquidez. Se eu quiser vender, me desfazer dele, eu consigo rapidamente, porque tem muita gente. É um fundo com mais de 11 milhões de pessoas tem esse fundo na carteira, né? Então é um fundo muito líquido, né? Você comprou, você pode vender rápido. Gestão, né? A gestão do ativo, quem é a gestora, né? Se a gestora faz bons trabalhos, você pode avaliar isso. A diversificação também, se é bem diversificado, por exemplo, um fundo de shopping, quantos shoppings ele tem, quais shoppings, aonde fica esses shoppings, se são bem localizados, são shoppings com bastante movimento, né? Você acaba sabendo o core do fundo se vale a pena. A vacância, né? Vacância e inadimplência, isso é muito importante, principalmente nos de tijolos, né? Porque imagina, adianta você ter vou dar um exemplo bem simples. Adianta você ter um apartamento e ele não está alugado? Você quer alugar, quer ganhar dinheiro com ele, mas ele não está alugado. Ou seja, você não está ganhando nada. É a mesma coisa. Então, quanto menor a vacância, melhor para fundos de tijolo. Então, se você tem um fundo de tijolo e, por exemplo, um escritório, e você olha lá a vacância está bem baixinha, pô, legal, você tem garantia que você vai receber, tá? E o preço pelo valor patrimonial. Até comentei um pouco antes que isso é uma coisa importante, principalmente para os de papel, porque os de papel é assim, ele tem aquele valor isso indica para você se ele está barato ou caro, né? Então, por exemplo, vamos pegar o MXRF11. Quando ele está está no preço justo. Quando ele está abaixo de ele está barato. Quando ele está acima, e ele já ficou bem acima de ele já está caro. Então, aí muitos investidores param de comprar porque ele está muito caro. É, e aí, histórico de desempenho. Aí você vai analisar, por exemplo, o quanto ele paga de dividendos ali regularmente. Por exemplo, olha, ele paga todo mês certinho aquele valor, ele é muito consistente, né? Um exemplo, por exemplo, o BTLG11. Ele dá, você já sabe que ele paga 0,78 por cota. É bem consistente. Então, você tem ali um valor que você já sabe quanto vai receber, né? É bem um aluguel mesmo, né? Quando você aluga uma casa, você fala assim, ah, eu quero, um exemplo, R$ 1.000 nessa casa de aluguel. Todo mês você sabe que você vai receber R$ 1.000. Existem fundos que eles são dessa maneira. Beleza, gente? Aí a ideia hoje era mostrar um pouco de como fazer essa avaliação, né? Então, pegar esses fundos e fazer uma análise rápida. Então, pegando aqui o Investidor 10, que é o site que eu pego, e como é que eu faço essa avaliação? Então, abri aqui o Investidor 10, ele tem essa carinha aí, gente, ó. Essa carinha. Aí eu quero avaliar um ativo. Vamos pegar, por exemplo, o MXRF11. Olha ele aqui, ele vai abrir para mim. E aqui eu tenho todos os dados, né, do tipo do ticker. Então, vou fazer uma avaliação rápida aqui do ticker. Então, eu quero saber o dividend yield dele. Então, ele paga por ano 12,69%. Legal. Eu tenho o PVP dele de 0,99.
top, tá barato, porque tá abaixo de um, tá? E qual é a liquidez diária dele? 11,75 milhões de pessoas que compram esse fundo. E ele tá 2,58 abaixo nos últimos 2 meses, ou seja, deu uma caída no preço, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente consegue mais informação. Por exemplo, ó, ele é híbrido, é um fundo de papel, ele tem uma gestão ativa, né? Olha quantas cotas, muitas cotas emitidas, tem um valor patrimonial absurdo. Então você sabe que é um fundo, ó, você sabe que vai receber pelo menos 9 centavos por cota, né? Então você sabe que é um fundo que você pode confiar, né? Tem muito investidor, é um fundo legal para se ter na carteira. Então você já sabe que você pode colocar ele na carteira, que vai ser bem tranquilo. Legal? Eu vou só fazer um negócio aqui. Vamos fazer uma análise, gente, do do fundo BTLG11, que é um fundo de tijolo, que é um pouco diferente. A cotação dele, o dividend yield, o PVP 0,94. Posso confiar nesse PVP? Posso para a cotação do preço. Ou seja, o preço está mais barato do que ele deveria ser. Porém, ele tem ativos, então ele pode tá bem, bem mais abaixo, né? O valor patrimonial dele vale muito mais do que ele está pagando. Ó. O valor patrimonial da cota dele é 103, ou seja, os ativos que ele tem, as cotas deveriam custar 103,84. Porém, hoje você está comprando com um desconto de 0,6%, ou seja, é como se você fosse comprar. É, é uma brincadeira que eu sempre faço. Você vai comprar na padaria, aí você chega na padaria, você quer comprar o pãozinho. Aí o cara fala assim para você: olha, hoje o pãozinho tá 6% mais barato. É isso, gente. Então, tá um bom valor aí para você comprar. E é um ótimo fundo, né? Se você olhar, tem muitas cotas emitidas, é um fundo de tijolo, do segmento de logística. Tem um valor patrimonial de 4,49 bilhões de reais. É um baita fundo, né? Lembrando que isso não é uma recomendação de compra. Gente, a ideia era essa, tá? No próximo vídeo, a gente fala um pouquinho mais de análise de ações, né? Vamos ver umas ações aí, que as ações é um pouco diferente de fundos imobiliários. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, não esquece de dar o like, compartilha e se inscreve no canal, hein? E não esquece de compartilhar com o amiguinho. Eu sei que você tem um amiguinho aí que tá endividado, tá precisando saber como ganhar dinheiro de um jeito diferente, ter uma renda passiva, né? Eu sei, compartilha aí com o amiguinho. Beleza, gente? Valeu, até mais.